sendo o corpo um laboratório, com bancos de memórias, que tende a reproduzir o conhecido, porque ele conhece, porque ele delicia, e aquilo lhe é familiar à condição de amor. Mas não tem nada de amor na violência. Mas se a condição foi essa, é sobre essa condição que o indivíduo foi programado. Porque você tem duas situações. Ou você vive a vida programada, que já veio para você, isso significa, senta na cadeirinha do colega aqui, do carona, e deixa o programa automático acontecer. Isso, liga o piloto automático, ele vai. Isso a maioria das pessoas vivem assim. E aí você vai ver notoriamente as informações que entraram desde a gestação, porque eu leio o mapa gestacional, então a recaída, ela é a maior bênção que existe. Por quê? Porque recaída significa cair de novo. E só cai de novo quem tenta levantar. Quem não tenta levantar, nunca cai. Então recaída eu chamo bendita recaída. Bom, a neurociência ela mostra que o coração é o nosso primeiro cérebro. Como é que ele armazena essas emoções, principalmente aquelas emoções ali naquele momento do útero, quando são emoções, por exemplo, de rejeição? Como é que nesse exato momento também anterior da fecundação existe uma programação que programa todo o sistema nervoso e que vai perpetuar pelo resto da vida da pessoa? Se grande parte de nós, então, somos programados, ou pura programação biológica e até ancestral, como é que fica a nossa margem de livre-arbítrio? Essas e outras perguntas serão respondidas por Max Tovar aqui na TV Consciência Próxima. Estamos com ela agora presencialmente. Já vou começar com a pergunta, a primeira que eu fiz. De que forma que aquele exato momento de fecundação programa o nosso sistema nervoso e perpetua aí pelo resto da nossa vida? Seja bem-vinda, Max Tovar. Muito bom, boa noite. Um prazer estar aqui, Samuel. Gratidão pelo convite, por toda a sua audiência. Espero ser uma colaboração com alguns saberes que eu venho arranhando a superfície, porque quanto mais a gente busca saber, mais a gente vê que existe um oceano de possibilidades. Eu gosto muito de ficar naquele lugar, aprendiz. Eu estou aprendendo, estamos aprendendo, e cada pedaço de aprendizado nos dá uma oportunidade de aumentar uma pecinha no nosso quebra-cabeça. Isso é muito bom. E então me diz aí um pouquinho sobre isso, essa primeira pergunta, que é, a partir desse nosso aprendizado, e nós todos sendo aprendizes, né, diz que o melhor dos professores é o melhor aprendiz, e o melhor aluno também se torna-se um melhor mestre, e logo, nesse sentido, o melhor mestre também se torna o melhor aluno da vida. De que forma, então, que o momento da fecundação, porque na cosmologia tem essa ideia e esse princípio de que é na fecundação, não é no nascimento especificamente, como na astrologia, que faz uma programação ali, né? Uma programação do que ela veio fazer. Então, fala um pouquinho disso, da fecundação como um programa que insere no sistema nervoso e que vai perpetuar pelo resto da vida da pessoa. Bom, então vamos começar do começo, partindo de uma premissa, porque a gente tem acesso a muitos conhecimentos e às vezes a gente não sabe onde que a gente aloca esse conhecimento na nossa cabeça, e quando você passa a ter uma visão mais cósmica, a cosmovisão das coisas, aí você consegue fazer um posicionamento e daí você tem uma visão mais ampla. Então nós vamos partir de uma premissa, a premissa de que pai e mãe não fazem a alma. Se pai e mãe não fazem a alma, a pergunta é: você é filho de quem? Então, isso para nós é muito importante, porque tudo que a gente vai trazer dentro da cosmologia energética, para entender o cosmos energeticamente falando, desse ponto de vista, nós temos que partir dessa premissa, senão fica muito conhecimento abstrato, sem possibilidade de uso real. Você falou uma coisa muito importante que você questionou na tua pergunta, que também é um ponto de questionamento meu, desde os primórdios da minha caminhada. Quando eu comecei a fazer minha busca espiritual por necessidades pessoais, por causa de fenômenos que aconteciam que eu não entendia, eu pensava assim:
É tudo tão controlado, é tudo tão programado, é tudo tão limitado. Qual espaço real eu tenho, como ser individual, de ter uma possibilidade de escolha? Por quê? Tem muitos elementos que nós não escolhemos. Foram formatados, programados, ou pela sociedade, ou pela religião, pelo meio que você vive, de acordo com a cultura familiar, e todas essas informações do DNA, da epigenética, do que você recebe. Mas qual é a pequena margem? E eu comecei a buscar isso. Deve ter uma pequena margem. Eu entendo que a gente está condicionado como um cãozinho numa coleira. E eu entendo que muitos amam a coleira e até trocam essa coleira por coleiras de diamante, porque é lindo e está tudo bem. Mas eu venho de um espírito inquieto. Até por todos os fenômenos que aconteceram desde criança, de ver e ouvir coisas que eu não entendia. Então, meu espírito estava inquieto, querendo, existe alguma coisa mais do que a matéria. Mas não pode ser só isso. Qual que é esse espaço? Então, daí, resumindo aqui sobre 40 anos de investigação, um pouco mais, né? Então, partindo dessa premissa, quando eu entro nesse lugar, se pai e mãe não fazem alma, então eu sou filho de quem? Então, aqui, tá, eu posso ser filho de Deus, do mistério, da fonte, né? Eu gosto de falar mistério porque eu tenho uma afinidade com o xamanismo é a fonte da natureza, independente dos processos tribais que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, a gente está falando sobre conexão original com a natureza. Ou seja, nesse lugar tem um lugar poderoso para assumir. Então tá, se eu sou filho desse grande mistério, o que eu vim fazer aqui? Porque uma coisa é fato, não ficarei aqui para sempre, ok? Na hora que eu sair daqui, esse corpo morre. Então, qual que é o propósito de estar aqui? Então, nessa investigação, o propósito, ele toma duas caras. O propósito 1 e o propósito 2. O propósito 2 é para o mundo. O que eu vou fazer para o mundo e no mundo? Então, a gente vai deixar isso de lado. Por quê? Não que não seja importante, mas porque ele é secundário. A vida nos leva a procurar sempre um propósito material e algo que a gente faça para o mundo, e está tudo bem fazer. Porém, quando eu faço algo para o mundo que eu não fiz para mim, eu não estou em estado de transbordo. Então, o estado de transbordo deve ser o ponto que nós devemos atingir, ou seja, eu quero liberdade, então eu tenho que chegar no ponto de transbordo. Para eu chegar no ponto de transbordo, tem algumas etapas, principalmente nós, condicionados com a miséria e dominados pelo viés da escassez. Se você é dominado pelo viés da escassez, significa que todo o seu cérebro vai atuar através do cérebro límbico e do cérebro básico, desligando o seu neocórtex, e você então passa a reagir como um animal bruto. Aí a sua liberdade é zero. É zero, porque é o teu corpo animal reagindo, certo? Controlando o seu sistema nervoso e através dele os seus órgãos, o seu pensamento, a limitação do pensamento, então já virei só um robozinho em movimento. E no afã de buscar essa pequena margem, então eu encontro isso, esse lugar de falar, opa, então peraí, se pai e mãe não fazem alma, eu sou uma alma, então eu sou filho de quem? E eu esqueci o quê? Porque aí a gente entra no banco da memória. O que eu esqueci? Ah, eu esqueci quem eu sou. Eu esqueci de onde eu vim. Eu estou, então, identificado com o veículo. Então, eu vou chamar a parte do veículo como que os pais fizeram, o corpo que eu utilizo. Então, isso para nós é muito importante, principalmente dentro da visão xamânica, tribal, a gente respeita muito a linhagem terrena. Ela é muito fundamental. Por quê? Porque a gente usa o veículo terreno. E esse veículo terreno, ele está numa linhagem que vem antes de mim e vai depois de mim. Então, aqui eu entendo que eu, que sou um ser espiritual, que vim desse grande mistério, com um propósito único, que, em primeiro lugar, é transbordar a luz divina, da qual eu faço parte através do meu corpo, aí é a iluminação, ou seja, a luz que eu sou manifesta através de mim, nas minhas ações, no meu olhar, na minha vida, para os meus filhos e tudo. Então, eu atingi um lugar de liberdade. Por quê? Porque agora eu estou transbordando essa luz. Então, ela é infinita como o próprio mistério. Só que, para isso, eu tenho um desafio. E o desafio está onde? O desafio está que eu vou usar um corpo que pertence a uma linhagem. E eu gosto de pensar que, como pai e mãe não fazem alma e a alma vem de um outro nível, então eu penso que eles têm uma percepção maior do que o mundo terreno, então eu gosto de imaginar que
por um combinado, que não sei qual é egrégor espiritual, essa consciência escolheu essa linhagem para fazer parte dessa linhagem, porque de alguma forma ela cumpre ao propósito também do desenvolvimento daquela consciência. E eu chamo isso do bem bolado bom. Por quê? Porque a consciência não vai estar na matéria para experimentar, na prática, o desenvolvimento, né? Se ele não tiver um corpo, e também a linhagem não consegue dar continuidade à sua história se não tiver alma para entrar no corpo. Então, eu gosto de pensar que eu sou filha do Pai Céu, do grande mistério, e eu estou no corpo da Mãe Terra, que pertence a essa linhagem. Sendo assim, o que eu quero de liberdade? É comandar o meu veículo. Se eu não comando o meu veículo, eu sou comandado pelo meu veículo, porque esse veículo tem, então, programações, várias programações de diferentes níveis, como programações culturais, transgeracionais, programações políticas daquele meio, religiosas, a programação do meio em que você foi criado, que os pais estavam, tudo isso entra como informações para o campo mental, isso vai pregando no indivíduo. Se ele não desperta, ele vai reproduzir isso ao longo da sua vida com zero espaço para escolhas, porque as escolhas serão ou repetir as situações registradas ou negar, buscando o oposto de tal situação que para nós dá na mesma coisa. Não existe liberdade no grito de guerra tocado. Eu não vou ser que nem isso, vou fazer diferente. Porque começa a romper com a lei da lealdade para a transcendência. E aí eu penso que a primeira liberdade, porque sim, essa pergunta que você faz é profunda, porque qual que é o tamanho do livre-arbítrio? Aonde que eu tenho livre-arbítrio? Já que eu tenho tantos pontos aqui que já estão pré-programados. Então eu penso que isso só é possível quando eu vou despertando o estado de consciência. Ou seja, primeiro lembrando quem eu sou, ou principalmente aceitando quem eu não sou. Então, quem eu não sou? Eu não sou esse corpo. Eu não sou as histórias que esse corpo traz, as programações que esse corpo traz, mas esse corpo e essas programações determinam, de forma automática, a minha percepção de mundo. Primeira coisa, a minha lente, como eu enxergo o mundo? Primeiro, para eu enxergar o mundo de alguma forma, para qualquer um de nós enxergarmos o mundo, é muito importante que as lentes sejam limpas. E limpar as lentes começa então sua jornada, né? O caminho do guerreiro, para você limpar a lente, porque você tem uma lente cultural, uma lente religiosa, uma lente transgeracional, uma lente emocional, ou seja, situações que aconteceram na sua vida foram criando tudo isso. A partir disso, Samuel, então começa a estudar aonde que está esse ponto desse livre-arbítrio. Então, se eu tenho um veículo, eu tenho que primeiro aceitar que eu não sou o corpo, então eu não sou o veículo, mas eu sou o dono do veículo, porque enquanto eu estiver aqui, quem é o dono sou eu. Então eu preciso de encontrar um lugar de pertencimento, porque esse é um lugar muito delicado para a condição humana, porque na condição humana, o que o humano quer? Ele necessita de ser amado, é o amor que busca, você pode achar que é o amor ficando mais bonito, mais rico, mas é o amor que se busca, e pertencer. Aí, a noção de pertencimento, ela vem aonde? Na família. E às vezes eu sou tão diferente da família que eu não me sinto pertencente a essa família, ou não me sinto pertencente ao planeta Terra. Então, sendo assim, eu não me sentindo pertencente, eu não encontro um lugar. Então, todo o emaranhado de confusões que eu tenho, não tem um comandante apropriado para comandar esse veículo. Então, eu gosto de pensar que tem um veículo, que tem o lugar do piloto e tem o lugar de copiloto. Então, quando eu estou no lugar de copiloto, é que eu não assumi esse lugar na minha vida. E, obviamente, nesse lugar não existe livre-arbítrio. Se eu não sentar na cadeira do piloto, não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque todas as suas escolhas vão estar reproduzindo as memórias já registradas em todos os níveis. E vou me ater aqui ao nível energético, a especialidade que eu tenho, certo? Então, em todos os níveis, começando do nível energético, que é o nível sutil. O que acontece? Que o nosso corpo energético, ele é o quinto corpo. Então, no nosso estudo, vamos entender assim, essa consciência, ele seria um motorista. E ele tem um corpo de quinta grandeza.
Então, o corpo é como se fosse uma mão tem 5 dedos. Então, um veículo tem 5 corpos. E ele começa no corpo de energia. Esse corpo de energia vai influenciar o corpo astral, que vai influenciar a mente, que vai influenciar a emoção e que vai influenciar no físico o seu comportamento e sua visão. Então, vamos trazer um exemplo para o povo entender. Aí, vamos começar a fazer um negócio, estou com uma energia ótima, eu e o Samuel estamos fazendo um negócio junto, deu uma energia super boa, a gente está aqui super animado, vamos fecundar um filho, estamos super animados para isso, a energia já foi ótima, aí o astral ficou lá em cima, legal, nossa, que a gente se ama, que bacana, deu um clima astral bacana, aí a nossa mente consegue conversar, o que a gente quer, o que a gente sonha, a gente tem um diálogo, não é legal? Aí nossa emoção está confortável, e aí o nosso comportamento físico está uno, a gente se conecta, a gente se une, pronto. Tivemos um quadro aplicado aos 5 pontos, certo? Agora vamos pegar um outro ponto. Aí na energia nós nos encontramos, eu estava aqui fugindo, desesperada da minha família, eu estava aqui num conflito, nossa, eu não aguento mais a minha casa, tudo que eu quero, meu clima, meu campo astral está aqui, tudo que eu quero é fugir de casa, nossa, tudo que eu quero é fugir de casa. Encontrei o Samuel, que está vindo ali, poxa, o Samuel vem triste, o pai dele abandonou ele é um abandonado, ele está trazendo isso, porque você está vindo de um lar, trazendo a sua casinha de luz aí, seu campo de energia, eu estou trazendo o meu, aí nós dois juntamos. Tá? Nesse momento, nós estamos no outro astral. Eu estou querendo fugir e você é um rejeitado. Tá ali, o campo. Um triste e um desesperado. Um triste e um desesperado. Aí essa energia juntou. A hora que juntou essa energia, ela já deu um astral. Ó, é um astral diferente, certo? Esse astral aqui tem uma série de complexidades de emoções. Isso gerou também vários pensamentos diferentes. Também estou fugindo, não é isso que eu quero, estou sendo rejeitado. Isso já gerou também um código para a emoção. Ai, estou sentindo uma emoção aqui triste, ou uma de inadequação. Aí no comportamento físico, isso vem e se manifesta através de comportamento, de pensamento, de visão, de fala para o mundo. Pronto, eu tive aqui um registro. Aí, vamos pegar aqui. Isso programou um movimento. A gente foi lá onde? Na fecundação. Então, essa fecundação, ela começou a construir o veículo e programou o veículo com o que tinha disponível. Se você pensar comigo, o sistema é inteligente. O problema é que nós, como humanos, estamos perdidos dessa condição de humanidade. Uhum. Talvez nos tornarmos humanos seja o nosso principal propósito como humanidade nessa Terra. Você está assistindo a uma excelente entrevista aqui na TV Consciência Próspera e eu quero te convidar a conhecer o grupo de estudos que deu origem ao programa de TV Consciência Próspera. É o GEP, Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próspera, que nasceu no ano de 2008. 2 anos depois é que nós tivemos a estreia do programa de TV. O grupo de estudos acontece todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Ele foi presencial durante anos e agora, recentemente, nós inauguramos no formato online, onde você pode acompanhar de qualquer lugar que você estiver. Então, vá se informar por esse número 11 98880 1545, 11 98880 1545. Tem link também na descrição desse vídeo para o GEP. Você falou tem vários pontos que você abordou agora que a gente poderia trazer questionamentos e perguntas que vão ser bastante interessantes para quem está nos acompanhando. Uma delas é a questão da família, que pega bastante, né? Cada pessoa ela tem a família que ela merece. E o que é que você pode falar sobre esses desafios herdados dessa família, já que eu não sou necessariamente filho daquele pai, nem filho daquela mãe, e essa necessidade tamanha, nesse grande caldeirão de querer ser amado e querer ser pertencente. Exatamente. Então, a gente vai entender assim como ponto de linhagem, tá? Então, vamos dar um passinho para trás e olhar a linhagem da Mãe Terra como uma linhagem que vai passando a informação transgeracionalmente, de forma genética, no afã de que, em algum momento, alguém assuma aquele lugar e escreva uma história diferente. Quando eu falei do bem bolado, eu falei do bem bolado nesse lugar. Certo? Porque uma consciência não vai habitar um corpo em uma situação que ele não tenha tido percepção dimensional daquilo. Porque aqui na Terra, a nossa percepção é tridimensional. Ou seja, a gente enxerga as coisas com largura, altura, profundidade, passado, presente, futuro. Mas numa dimensão energética, acima da 5ª dimensão, até da 4ª, que é a dimensão astral, né, no xamanismo que a gente trabalha tanto nesse mundo astral,
O tempo é outra história. O espaço é outra história, não é como a nossa mente racional percebe. Com isso, eu quero dizer que eu, como consciência, nesse estado vibracional, já, quando escolheu essa família por algum motivo, já estava consciente do que ia acontecer, ou de um aborto, ou de um abandono, XYZ de situações que poderiam acontecer, porque nós temos uma percepção para além da situação ali. Bom, quando eu trago isso, a gente pode perceber o seguinte: bom, então o maior desafio é tomar conta de si, é empoderar-se, mas a gente tem um super desafio, porque a gente usa um veículo humano com uma potência incrível, cerebral e tudo mais, que está limitada, mas essa potência precisa de um governante, precisa de um comandante. E para eu poder tomar esse lugar, eu tenho que transcender o lugar de filho dos meus pais, para me reconhecer filho do divino, mas eu não posso negar os pais que é filho do meu corpo, que é pai do meu corpo. Por quê? Porque esse corpo que eu utilizo vem através dessa linhagem e eu tenho um papel nesse lugar. E aí, como libertar, então, da culpa e o vitimismo nesse sentido, né? Porque, em primeiro lugar, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade quando eu falo que tem uma escolha e a pessoa fala: ai, Max, você acha que alguém vai escolher nascer numa família que foi abusado? Eu falo: amor, primeiro lugar, nós não conhecemos na história da nossa civilização famílias que não tenham abusado, maltratado crianças, feito todos os tipos de barbaridades que nós temos até hoje, tá? Então, primeira coisa. Então, poderíamos dizer que esse planeta teria um papel de se humanizar. E mestres que vieram aqui, vieram trazendo o estado de consciência. Desperte. Você não é um animal que reproduz as situações do passado. Você é um ser espiritual que veio aqui para desenvolver a humanidade desse animal, para que assim você possa manifestar através disso. E esse é o desafio pessoal, é o propósito de cada indivíduo. Então, quando eu me desidentifico, porque eu sei que é muito comum a pessoa, ai, eu não quero saber, eu fiz isso, tá? Não quero saber de família, porque com todos os traumas de família do qual eu passei, não quero saber de família, eu quero espiritualidade, eu quero fazer uma coisa para o mundo, eu quero ir para outro lugar. E quando eu faço isso, eu viro as costas. Quando eu viro as costas, então quer dizer que eu não estou ocupando o meu lugar na linhagem. Eu estou negando esse lugar porque eu não pareço com vocês, eu não pertenço a vocês, vocês são horríveis e eu sou tão melhor que vocês que agora eu vou embora e vou fazer outra coisa no mundo, mas eu levo comigo o meu corpo. Se eu levo comigo o meu corpo, eu levo comigo toda a história, toda a linhagem comigo nessa história. E se eu não resolver isso dentro de mim, eu vou para um ashara, eu vou para um centro xamânico, eu vou para uma igreja, eu vou para qualquer lugar que eu acho espiritual, eu vou levar as neuroses comigo para esse lugar. E então por isso que nesses centros tem tantas pessoas e tanta loucura, porque muitos vão para esses lugares na busca da salvação no outro lugar. Não existe, meu amor. Não existe salvação em outro lugar. A salvação começa dentro de você. E a salva é você, de você mesmo. Ah, então como é que eu vou? Você tem que salvar você de você mesmo. Então, aí que vem a lei do amor, que é justamente onde está o coração. Porque, assim, o coração, os cientistas procuram sempre onde está a alma, né? Onde está a tal da consciência. Então, eles pensavam que estava no cérebro, depois chegaram, acho que está aí no coração. Eu falei, para nós, né? Vamos colocar espiritualistas, estava óbvio, né, que estava no coração, mas os cientistas começaram, está no coração, pode ser que esteja no coração. Porque ele é o primeiro símbolo, ele é o primeiro órgão que é feito, não só como o primeiro órgão, ele que vai marcar, mas como ele é o ponto balizador do veículo. Então eu gosto de pensar assim, convido as pessoas quando vêm me consultar, eu falo, ó, vamos partir desse princípio, vamos combinar, você acredita então que você não é o corpo? Se a pessoa, não, só acho que eu sou o corpo e que não existe mais nada, aqui acabou. Falar, então um pouco do que eu tenho para te dizer vai ser bom para você, porque se a gente não alinhar na premissa, o resto tudo vai ser bobeira. Então a gente tem que alinhar na premissa, para a gente começar a conversar, tem que alinhar nisso. Por quê? Porque isso é fundamental para o conhecimento. Porque todo o meu chamado com você vai ser de autorresponsabilidade, para que você assuma esse lugar, para que você olhe para esse cenário e você vai ter que reprogramar esse cenário.
Porque você tem duas situações. Ou você vive a vida programada, que já veio para você, isso significa, senta na cadeirinha do colega aqui, do carona, e deixa o programa automático acontecer. Isso, liga o piloto automático, ele vai. Isso a maioria das pessoas vivem assim. E aí você vai ver notoriamente as informações que entraram desde a gestação, porque eu leio o mapa gestacional, às vezes eu falo para a pessoa, então, a tua mãe na fecundação estava querendo fugir de casa, porque a primeira herança da mãe tem a ver com a avó, não para o filho. A primeira herança energética não é para o filho, é da mãe com a avó. E como o óvulo do filho foi feito na barriga da mãe, quando a mãe estava no 5º mês de gestação dentro da avó, nós temos uma herança mitocondrial. O que significa que, você imagina, que tem a avó, aqui está a mãe, sua mãe, e ela fez óvulos. Os folículos que estão aqui, cada um desses será uma pessoa. A mulher não faz mais óvulos ao longo da vida. O homem faz espermatozoide o tempo inteiro. Mas a mulher não. Ela tem uma reserva de ovinhos ali. Cada ovinho desse tá lá na mãe com a avó. Então, ou seja, a situação já está aqui, passando 3 gerações numa só. Isso significa que esse óvulo, que são vários óvulos, e cada um vai ser uma pessoa com diferentes características e oportunidades de veículo ali, mas está dentro da mesma matriz. Mas pode manifestar de forma diferente. Mas o que quer dizer? Que naquele momento, lembra comigo, o organismo não tem julgamento de caráter, não faz julgamento. O organismo é só organismo, certo? Ele vai buscando a sobrevivência. Então ele está ali, aquela avó está num ambiente tóxico, que está grávida que a minha mãe, que está num ambiente tóxico, que está fazendo o meu ovinho, que também eu estou num ambiente tóxico. Então, o que está sendo registrado ali é a toxicidade daquele ambiente como sendo o fator fundamental daquela história. Vamos imaginar que essa mãe, minha avó, está sofrendo com um marido alcoólatra. A filha que está dentro, que é minha mãe, está sofrendo com o alcoolismo desse marido. Os ovinhos aqui dentro têm informação sobre isso. Ok? Então a informação passou. Aí vem aqui, a hora que a minha mãe vai ficar grávida, o ovinho que vai sair naquele momento, ele tem então um código de reprodução daquele ambiente da avó. Olha que interessante isso. Então existe uma tendência daquele óvulo atrair o espermatozoide que combine de alguma forma com aquele cenário. De uma outra forma seria, a gente falando de óvulos, ó, o óvulo é a maior célula do sistema humano. O espermatozoide é a menor célula. E tem o encontro dos dois. E que coisa interessante. A gente vivia sobre uma ideia de que o espermatozoide mais rápido furava o ovo e entrava no óvulo e falou, ai, ganhei! E era uma competição. Essa ideia equivocada, provada agora por toda a tecnologia que nós temos, que não é assim que acontece. Então, quando a gente parte dessa ideia, você tem também uma comunidade não só machista, competitiva, comparativa, de gente passando em cima do outro para poder estuprar, tipo, abusar e invadir esse óvulo. É uma visão. Só que não é sobre isso. Então a gente tira essa ideia, que é uma ideia já ultrapassada, se você não sabe, põe nesse lugar, tá? Vai estudar, dá um Google, você vai ver isso. A gente vai para um outro lugar. Que outro lugar? Que esse óvulo tende, então, a buscar irradiar uma pessoa que esteja naquela frequência vibracional, porque não tem alguém julgando. Max, mas meu óvulo vai procurar, então, dedo podre? Vai procurar uma coisa ruim? Então, meu amor, se você não está tomando conta e reprogramando, ele vai seguir o padrão antigo. Não é por maldade, a gente não está fazendo juízo de caráter, não tem aqui alguém falando que é bom e mal, não se trata disso. Se trata dessa continuidade. E nesse elemento você vai, então, automaticamente, por algum caminho, encontrar um novo cenário parecido com o velho cenário. Para quê? Para que haja uma transformação nos cenários. Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão. Se você não tomar, seu filho vai pegar também. Porque os ovinhos que é seu também estão dentro do mesmo cenário e vai se reproduzindo os elementos e até que alguém pare essa reprodução para fazer como uma barreira e dizer, parou aqui, daqui em diante nós vamos fazer diferente, para poder limitar. Vendo isso, o que acontece de fato? Acontece que esse óvulo atrai, então, tanto a mulher está numa sala
com 100 homens, desses 100 homens, 99 são, exemplo aqui no nosso, financeiramente estáveis, bem-sucedidos, mas tem um ali que está bambim, que nem o avô, alcoólatra, ou irresponsável, criou algum cenário que está parecido. Qual que vai ser o match? Quem que vai dar o match de energia? Vai ser aquele que está na frequência correspondente do que estava antes. Entre 100, você vai escolher aquele. Poxa, Max, então aí a gente está quase que condenado. Sim, de certa forma, tem uma repetição acontecendo. Os padrões de repetição estão acontecendo. Mas existe um propósito e uma possibilidade. Um propósito de que você se ilumine. Iluminar não significa ir para a montanha e ficar sem comer e rezando. Pode fazer isso à vontade, mas não quer dizer que você faça isso, vai se iluminar. Mas, se você toma o seu lugar e começa a olhar para o teu programa e começa a respeitar quem veio e fala, ok, já reconheci todo esse cenário. Então, é meu esse veículo? Ah, ele é meu. Então, a partir de agora, eu vou começar, então, a olhar todos os elementos desafiadores como a oportunidade de transcendência. Porque nada é uma coisa só. E o que a gente quer aqui? A gente quer um lugar de autorresponsabilidade. Porque para que eu possa fazer uma escolha livre das programações pré-existentes. Às vezes eu vou ler o mapa de uma pessoa, eu digo para ela, por causa disso e disso aqui da tua mãe, do que a sua mãe passou aqui, você então bloqueou a tua via de maternidade. E aí você resolveu não ter filhos e bloqueia inconscientemente também teu órgão para não ter filhos, porque você não quer dar continuidade a essa linhagem que você não aceita e nem aceita o feminino. Não, mas isso é uma opinião minha. Eu penso que realmente não precisa botar mais filho no mundo. Eu falei, pois é, mas o que eu falei está correto? Tá, mas eu estou falando antes de você nascer. Então, antes de você nascer, desenvolver teu cérebro e fazer uma escolha que você acha que é original, você já estava sendo programada. Então, na verdade, o fato de você não querer ter filhos não é uma escolha consciente e lúcida. Ele é uma reprodução de dores que você ainda não fez contato. Uhum. Então, seu desafio está, então, lidar com essa maternidade, com esse feminino, com esse acolhimento, com esse amor, que, de repente, o teu corpo tem todo o sistema dele já com uma série de informações e com gatilhos, que ele, ao disparar tais gatilhos, ele entra em modo de sobrevivência e, nesse modo, ele vai procurar a informação que ele tem anteriormente. De certa forma, então, esses atraimentos, ou essa atração a relações tóxicas torna-se um vício, e a pessoa ali fica com aquele vício de conexão até bioquímica, e tem muitas linhagens de pensamentos, eu não sei como é que é também, né, no seu estudo, de que a pessoa tenta repetir as mesmas dores que conheceu na infância, e aquilo passa a ser uma zona de conforto e familiar, sempre aquelas mesmas repetições. Então, vamos lá. O que acontece é que esse corpo, esse veículo, é um grande laboratório bioquímico, tá? E nós, consciência, ocupamos esse laboratório. Só que, como consciência, o nosso cérebro só abre espaço para assumir essa autonomia quando ele amadurece. E o amadurecimento do cérebro, ele acontece, neurologicamente falando, entre 21 e 24 anos. Então, você pensa, nossa, é muito tempo para uma espécie ter uma liberdade mental, porque de 0 a 9 anos, a gente lê assim, no nosso estudo, de 0 a 9 meses é quando condensou a base do prédio. Por exemplo, vou construir um prédio, eu vou fazer as fundações. Você não vê a fundação de um prédio quando você olha para um prédio. Então, as fundações são as informações programadas na gestação. São essas informações, elas são a base daquilo. Depois nasceu o bebê, aí vem como nasceu, tudo tem uma influência. Então, eu tenho de 0, que nasceu, a 9 anos de idade. Essa outra janela de tempo, eu tenho uma divisão. Até 3 anos, a criança está debaixo do campo astral da mãe. Depois de 3 anos, ele está, então, buscando a sua individualidade. Eu tenho, então, reunindo essa fase num período, eu tenho um período de absorção. De 0, ao nascer, até 9 anos de idade, o cérebro está em período de absorção. Então, o que significa? Ele não tem julgamento. Ele não tem memória para fazer um discernimento. Você bate numa criança hoje, seu filho, você bateu nele, fez alguma coisa com ele, amanhã ou daqui a pouco ele já não lembra mais disso, naquele momento.
certo? Ele continua ali, ele não tem capacidade cognitiva de reação consciente. As reações são animais, são instintivas. Ou vai agredir, ou o coleguinha vai transferir agressão, ou vai ter medo, ou vai se paralisar, ou vai fugir daquilo, tentar fugir. Então, sendo assim, você pensa, poxa, então existe uma limitação, inclusive, para ter autonomia. Não é só uma questão legal, que tem 21 anos e é maior, a gente está falando de uma questão neurológica. Poxa, mas o filhote humano demora muito tempo, mais que um cavalo. O cavalo é muito mais rápido, ele nasceu já está andando, você tem motor, o filhote humano leva um ano para andar. Ele não sobrevive, né? Então você fala, opa, então tem um desafio aqui na Terra, e o desafio chama família. A construção dessa família e como que isso acontece. Entende? Porque aí, quando eu assumo esse lugar, que nessa família tem esse desafio, aí você fala, poxa, daí vem todas as dores. Por quê? Porque esquecido de quem sou, porque esqueci que eu sou um ser espiritual, eu acredito que eu sou o corpo, ou que eu sou a identidade dada pelos pais, então eu passo a rodar o programa automático. Passa rodando esse programa automático, que programa é esse? Voltamos lá. Houve o caos aqui nesse primeiro período. Então, só para completar nosso quadro. Primeiro período na barriga, segundo período de 0 a 9 anos. E o próximo período é de 9 a 18. De 9 a 18, o cérebro entra em estado de reação. Então, é como se fosse assim, ó. A criança não tem desenvolvido o lobo frontal para ele ter, então, cognitivamente o comportamento, escolhas e dissertação sobre o que está acontecendo. Mas ele tem o seu estado límbico, o seu estado inconsciente, onde ele guarda todas essas informações. Quando começa de 9 a 18 anos, ele começa a reagir. É como se tivesse aqui, entrou. Tipo, com 5 anos, meu pai me deu uma super surra. 5 anos, não estava me lembrando mais, mas 5 mais 9, 14. Quando eu tiver com 14 anos, eu estarei reagindo neurologicamente, mesmo sem saber a história do que aconteceu naquele momento. Então, esse período de 0 a 9 absorve, de 9 a 18 reage, então só depois dessa reação é que eu posso ter aqui, começar a entender, peraí, agora eu vou entender quem sou eu então, né? Eu começo o próximo ciclo de 9, que vai de 9 a 27, que é quando, então, é o processo de maturidade e definição do eu, quem sou eu que estou aqui, e que a pessoa tem mais condições de se desidentificar. Você tem um filhinho pequenininho, você diz para ele, como é que é o nome dele? Eu dois, eu tenho um de 4 e o de 6. De menorzinho é o Heitor, e o maiorzinho é o Raul. Raul e Heitor. Você não ensina para ele, Raul, seu nome é Raul, você é meu filho, você vai fazer tudo. Você ensina para ele, Raul, você é meu filho, Raul, Heitor, você é meu filho. Aí você ensina tudo para ele. Aí o cérebro dele, papai, então, meu nome Nem é Raul, chama de nome, Heitor. né? Não. Não chama mais de nome, chama de papai. Papai, Só chama de mamãe, papai, mamãe. Então, e eu estou aqui fazendo parte dessa identidade. Não existe mundo lá fora para mim. Só existe esse. Agora, você imagina, formatou anos. Formatou. Ai, 18 meses. Mas quem sou eu? Peraí. Nossa, como é que eu vou formatar minha identidade? Bom, em suma, aí começa a ter a possibilidade do indivíduo poder despertar a consciência. Se a gente tem o primeiro período de formação, que fala sobre o alicerce, que é na barriga, de 0 a 9, o segundo período, então, ele é a base, o térreo, que é de 0 a 9 depois de nascido. O próximo é de 9 a 18, que é o próximo andar. E aí, os próximos andares, você vai construir sobre isso. Opa, o que você quer dizer? Então, vamos lá, bioquímica. Se eu tenho aqui, então veja, o bebê está dentro de um organismo que está cheio de bioquímica. E o que é bioquímica? São bioquímicas, são químicas que o corpo vai produzir, que é diferente, como eu falei no exemplo. Eu e o Samuel encontramos, nossa, que amor! Essa bioquímica do amor, ela vai gerar coisas boas, que você pode dar um nome, se você for comparar, deu uma dopamina, deu um ânimo, é gostoso, deu uma serotonina, deu prazer, nossa, que delícia! É diferente da bioquímica, por exemplo, da adrenalina. Nossa, eu tô com medo. Tô com medo. A adrenalina solta outra carga no corpo. Então, sendo o corpo um laboratório com bancos de memórias que tende a reproduzir o conhecido, porque ele conhece, porque ele delicia, e aquilo lhe é familiar à condição de amor.
Marco, não tem nada de amor na violência. Mas se, quando estava sendo na barriga, nos primeiros 9 anos, tá, a condição foi essa, é sobre essa condição que o indivíduo foi programado. E quando ele vai pensar, agir, amor, o inconsciente dele vai buscar aquilo. Então, quando ele produz ações e cria situações para que ele volte para um lugar que gere aquela mesma emoção, mesmo que cognitivamente você fala é ridículo, é burro, é isso, aquilo, límbico, emocionalmente, ele voltei ao elemento de referência, me lembrei quem eu sou e volto para beber naquela fonte. Lembra que nós falamos que eu sou um ser espiritual habitando um corpo, e esse corpo tem uma linhagem, ó. Ele tem uma linhagem de gente que veio para trás. Então, na hora que eu venho aqui, que eu não sei quem eu sou, e eu identifico com o corpo, então eu passo a reproduzir as histórias passadas, automaticamente. Aí, que livre-arbítrio eu tenho? Zero livre-arbítrio. Então, é importante desidentificar. E talvez por isso, quando Jesus falou para Maria, eu não sou teu filho, ou quando Krishna estava dizendo para Arjuna, mata a tua família. Não é sobre isso, não é sobre negar, não é sobre matar, mas é sobre sair do lugar de filho da terra para se encontrar filho do divino, respeitosamente com a linhagem da terra a qual você pertence. Aí você vai ter uma pequena chance de escolha. Por quê? Tendo esse veículo, então vamos falar sobre o corpo, que é um veículo. É um veículo que tem 5 corpos. Vamos falar sobre o 5º corpo. Nos últimos anos, quando você fala sobre 5º corpo, e várias culturas, a teosofia, o espiritismo, falam sobre os corpos, 7 corpos, a gente faz uma releitura disso num outro lugar. A gente entende que o eu, consciência, é o 6º corpo, a gente entende que o veículo é o 5º corpo, são de 5 corpos, e a gente entende que o 7º é o infinito misterioso de onde eu vim. Então a gente entende que eu, consciência, vim do divino, do misterioso, onde estão todas as estrelas, e aqui escolhi uma família que fez um veículo, e agora cabe a mim conduzir esse veículo ou ser conduzida por ele. E aí vem sobre a liberdade. Samuel, a busca pela liberdade foi o que eu mais busquei na minha vida. E a liberdade só pode acontecer dentro de você. E um homem só é livre quando ele vence a si mesmo. E vencer a si mesmo é vencer os vícios. Por quê? Porque a química vicia o corpo. Por exemplo, eu não fumo, aí eu peguei um cigarro, fumei. Primeiro momento que eu fumei esse cigarro, todas as células do meu corpo vão reagir no primeiro dia. No segundo dia eu fumei, as células estão reagindo também. No terceiro dia, as células falam uma para a outra. Eita, vai vir mais cigarro. Gente, muda aí a composição, todo mundo se prepara para pegar alcatrão, nicotina, parará. No 5º dia já começa todo mundo, cadê o cigarro? Estou esperando, cadê? Eu quero. E daqui a 1 ano eu preciso do cigarro. E daqui a pouco ele acoplou em mim e o cigarro passa a ser um regente da minha vida. Eu já fui viciado em cigarro. Eu já passei situações financeiras, né, de fome, de várias coisas, inclusive de não ter dinheiro, de catar uma guimba de cigarro na rua. Porque o vício te leva para um lugar de cegueira, porque o vício, ele atua no seu sistema límbico, ele atua no seu sistema básico, e aí você já não é mais dono de você mesmo. O vício, ele é a manifestação total do aprisionamento que a gente tem. Porque aí você não tem mais regência. Então é certo dizer que eu fui prisioneira do cigarro há muito tempo e era ele que me controlava. Sim, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque eu queria fumar, se não tivesse cigarro eu ia rodar a cidade para poder fumar e você não vê o que você faz, mas você faz. Pensa nisso que foi uma química. Química, cigarro, uma química que eu botei no meu corpo, viciei meu corpo. Eu posso viciar o meu corpo em qualquer coisa. No momento eu estou viciando o meu corpo em academia. Comecei um plano na minha cabeça, comecei a trabalhar para viciar em academia, porque não era da minha natureza os exercícios físicos aqui no corpo. Era sempre fazer um tanto de coisa para o outro lado, mas não aqui. Mas para equilibrar, a história precisava. Então, você passa por um caminho de tomada de poder para você criar um vício. Nesse caso, eu estou criando um vício bioquímico, que é o prazer que vai me dar para o meu corpo dizer para ele. Mas eu tive que vencer o vício do meu corpo na acomodação.
No sedentarismo? Ai, mas para que fazer isso, gente? Que preguiça. Ai, ficar puxando esse ferro, nossa, que coisa chata. Passei quase que a minha vida, mas hoje eu estou com 62 anos. Então, hoje é uma questão assim, não é para ter o biquíni mais gostoso, aquela bundinha linda na praia, é questão de não fazer xixi na calça, certo? Mas se você está me ouvindo e antes, começa antes, guarda a sua reserva, que é um bom negócio. Ah, mas eu quero fazer só para estar gostosona. Do jeito que você quiser, mas você vai precisar dele. Então, com relação a vícios, também temos os vícios emocionais. Então, vamos imaginar que você está aqui na barriga da mamãe, que já estava na barriga da vovó, brigando com esse homem, e a briga era constante. Vovó brigava, você assistiu na barriga da vovó, o óvulo seu foi feito sobre briga, o teu filho hoje vai procurar um tipo de briga e provocar briga, enquanto a briga não acontece, não tem aquele prazer interno de ah, agora eu tomei minha dosinha. Por isso um homem só é livre quando ele vence a si mesmo. Você citou 21, e na alquimia todo mundo é criança até os 28. Só depois dos 28 é que se torna uma pessoa que não é mais criança. Eu gosto bastante desses estudos, a gente até fez programas aqui dedicados a isso, da antroposofia, que fala sobre o setênio da vida das pessoas, e uma das perguntas que eu costumava fazer, eu acho que eu fiz na primeira entrevista que eu fiz com você, se algo ocorreu na sua vida aos 14 anos, porque 80 e pouco por cento das pessoas, 85, 87, das que vêm aqui no programa, tem algum lampejo de conexão que acontece naquela fase dos 14 anos, talvez por conta do momento da revolta, do momento de estar se conectando com esse seu ponto central de propósito. Mas eu sei também que as pessoas chegam aos... Eu tive nos 14, tive nos 21 e também tive nos 28. Eu vi muitas conexões ligadas ali, do setênio mesmo. Até eu conto algumas histórias no Na Luz do Xamã disso. Mas eu sei que você tem alguma atividade também nos 21 anos, que tem a ver com o seu cabelo. Acho que ficou a mancha branca, alguma coisa Foi, assim. te contei na outra vez. Foi, né? Conta de novo aqui pra gente como é que era mais ou menos, o que aconteceu aos 21 anos, e foi uma reação, agora não lembro qual era o motivo, o que motivou a ter, biologicamente, uma mancha. Isso, o cabelo tá lindo esse branco. Agora tá todo prata, silver. Toda silver. Toda silver. É assim, desconectado, bagunçado, que eu gosto. Anteninhas para tudo quanto é lado. Bom, aí a gente vai ter que entrar dentro da caixinha da paranormalidade, porque tem a ver com isso, né? Até 7 anos de idade, porque os setênios, eles também fazem muito sentido. Quando eu estou contando 9, porque eu estou trabalhando sobre gestação, que é um ciclo de 9 meses, os tempos de amadurecimento do cérebro, segundo esses estudos. Mas os setênios também, eles têm grandes mudanças, sabe? Então, ou seja, de 0 a 7, aí 7 passa para 14, 14, 21, 28, então a gente tem essas mudanças de ciclo. Então, é como você sai de um lugar de criança, você vai para um pré-adolescente, você vai mudando as frequências. Quando eu estava com até 7 anos de idade, a minha percepção era uma percepção sobre seres translúcidos, iluminados, de luz, que não tinha muita forma, eles iam tomando forma, e eu encontrava esses seres em diferentes locais, e eles tinham contato com eles, e era muito divertido. E para minha mãe, que era um absurdo, porque ela falava, menina, para de inventar moda, não conta isso para os outros que vai achar que você é louca. Então eu ficava observando, eu também saía do meu corpo, que era um fenômeno que só depois eu fui entender, mas eu não sabia o que era, que eu ficava sentadinha, mas aí eu levantava do meu corpo continuava sentado. E dali eu pegava na mão deles e voava, via meu corpo de baixo, eu tenho uma visão espacial muito interessante, porque via de baixo, aí depois eu voltava, bom, em suma. Isso foi até 7 anos, porque com 7 anos aconteceu um evento. E esse evento foi... Eu estava brincando, ouvi alguém me chamar, porque às vezes eu ouvia os sons me chamando, e quando é muito forte os sons, eu tenho uma mudança auditiva. Sabe quando parece que você pega um avião que muda o som? Como se fosse, fica... E aí eu já não ouço mais aqui e ouço no outro lugar. Nesse momento, eu ouvi a minha avó, eu saí do meu corpo, encontrei a minha avó materna, e ela falou alguma coisa comigo. Despediu ali e falou que estava indo embora. Não sabia o que era, voltei para casa e perguntei para a mãe, aconteceu alguma coisa? Me chamou? Ela falou, não. Tá. No dia seguinte,
chegou uma notícia que a mãe dela tinha morrido, que a minha avó tinha morrido. Então ela pegou as crianças, naquela época ninguém comunica, fala nada, né? Então pega as crianças tudo e vai para lá. Tranca as crianças num quarto com alguém para não chegar ali, fazer velório na sala, né? Eu, como sempre rebeldezinha, né? Deixa eu descobrir o que estão fazendo aqui. E ali foi um elemento. Por quê? Porque na hora que eu parei escondidinha na beiradinha de uma janela para olhar o que estava acontecendo ali na sala, e eu vi o caixão, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa sem luz. Porque eu sempre via alguma coisa em torno das pessoas, que eu não sabia o que era, não fazia ideia, e algumas coisas que transfigurava a cara das pessoas, que mudava alguma coisa. Mas naquele momento eu vi ela sem luz. Naquele momento que eu vi ela sem luz, e estavam as pessoas chorando, veio uma voz que não era dos conhecidos, que eu já ouvia, e falou para mim: lembra ontem, quando você passou ali, você encontrou com a sua avó? É culpa sua que ela morreu. E é culpa sua porque você fica falando com esses caras, e esses caras estão levando você para esse caminho. Agora, olha só, tá vendo sua mãe sofrendo? A culpa é sua. Só que isso, como eu já ouvia coisa, então você está aqui, criança, 7 anos, isso marcou para mim uma data, um momento muito importante. Porque até 7 anos era maravilha. Era muito bom. Eram meus amigos coloridos, saía, viajava, eles me mostravam coisas que depois eu fui entender, mas na época era divertido. Entende? Muita bagagem do que eu acessei eram desses conhecimentos. Mas a partir desse dia, quando eu ia vê-los, eu falava: sai de perto, não quero, some. E eu comecei a expulsá-los ali. Então, minha frequência mudou com eles, e aí começa o meu pequeno inferno, né, nesse lugar. Por quê? Porque aí a mediunidade começa a atrair, né, usando a minha mediunidade, seres zombeteiros como aquele que eu havia falado. Então eu começo a ter medo, começo a ser abusada, espíritos súcubos, de íncubos, aí se mistura com tudo isso, então começa a viver uma vida infernal junto com a minha vida infernal familiar. Então, ou seja, nós temos aqui um lado e temos um outro lado aqui. E esse movimento, então 7, faz aí 14 anos, é quando então eu começo a trabalhar, eu começo a buscar minha independência, mas aí também começa álcool, cigarros, e aí eu saio da igreja, porque a igreja já tinha tido conflitos, porque eu era muito católica, muito religiosa, muito ali, e aí com aqueles efeitos que eu tinha de virar a voz, cair no chão, começar a falar que eu estava com um demônio no corpo, então aquilo ali também foi uma ruptura muito grande nessa idade. Eu falo: quer saber de uma coisa? Então não quero saber de ninguém, para mim o capeta, o diabo é mais interessante que Deus, porque esse Deus dos 6, ele é pior. Então tive um momento de revolta com esse Deus, e aí um outro lugar de buscar as coisas, buscar o conhecimento, mas sem a espiritualidade daquela que eu trazia, na negação também disso. Só que eu comecei a receber e a me conectar com muitos seres que eram desequilibrados. Então, isso vai passando por várias situações. Então, por exemplo, quando eu conheci meu marido, eu conheci o meu professor, conheci meu marido porque ele era filho do meu professor de teosofia. E quando eu encontrei na casa dele, o lugar que eu estava tinha muitos efeitos ambientais, corrente, porta. Se eu chegava no lugar, eu via um desequilíbrio, poltergeist, entende? Porque é controle zero. Então, esse, que é o Aló de Tovar, ele começa, então, a me ajudar dentro desse processo. Mas, então, como tinha muitas manifestações, ele foi me ajudando nesse ponto. Falou: nossa, precisa fechar sua aura. Porque o que aconteceu? Eu fiquei com o meu campo absolutamente aberto com o que tinha acontecido. E com todos os desequilíbrios, então eu estava sendo sugada, tragada. Quando eu vou para o meu primeiro professor de parapsicologia, que foi o professor Rama, que eu encontro com ele também através de uma visão. Primeiro eu vejo ele no astral, né? Que é isso que acontece muito comigo, ver fora no mundo dos sonhos, ver dormindo, ver com os olhos fechados, eu vejo as coisas. E às vezes você não sabe o que é, porque não é só ver, né, gente? As pessoas: ai, que queria ver. Não, filho, não vem com bula, não vem com orientação, não vem com manual. Cuidado, porque é perturbador. Não é tão interessante. Eu vi esse Rama, então, e ele muito paranormal, e aí eu me encontro com ele numa situação bem inusitada, que foi assim, tipo, me deu uma dor nas costas, alguém falou: tem um cara. Quando eu cheguei lá, ele abriu a porta, eu falei: você. Ele falou: eu estava te esperando. Sabe uma coisa assim? Aquela cara? E daí ele começa a tratar, e ele fala: nossa, você está com a mediunidade muito aberta, você está sendo tragada por outras forças porque você expulsou seus anjos. E foi o que tinha acontecido.
porque eu tinha expulsado os meus guardiões e fiquei vulnerável aos outros elementos que combinavam bem com a frequência negativa que eu vivia. E daí que começa o trabalho com ele. Olha só, eu tinha que contar tudo isso para falar do cabelo branco. E aí o Rama, depois de várias sessões de trabalhos com ele para limpar e tudo, quando foi a última, ele falou, olha, a partir de hoje à noite, o seu campo vai estar completamente fechado por 7 anos. Então, durante 7 anos, eles não vão te perturbar. E depois desse período, eu estava com 21, então, a partir de 28 anos, a sua mediunidade vai retornar, e aí vai retornar aos poucos, sem esse desequilíbrio, e você pode conduzir a forma com que ela vai caminhar para a tua vida. Porém, hoje é o último dia. Então, hoje você se prepara, porque pode acontecer qualquer coisa, como a gente estava fazendo há alguns meses um trabalho, e hoje era o selo, nem ia selar aquele trabalho. Aí falou, então hoje pode acontecer qualquer coisa. Mas lembra só de uma coisa. Seja lá o que possa acontecer, você se lembra da luz do Espírito Santo. Lembra, ele me pegou assim, olha para meus olhos. Pensa, luz do Espírito Santo. Qualquer religião vai entender o Espírito Santo como uma energia de ponte de conexão. Se acontecer alguma coisa, você vai pegar firme na força do Espírito Santo, lembra de mim, tá bom. Fui para casa, eu já tinha a minha filha, estava pequenina no berço, e eu lembro que ela estava no berço no quarto, e eu estava no outro quarto de TV. Aí eu estava no outro quarto de TV, assistindo uma TV, morrendo de sono. Aí eu ia para a cama, perdi o sono. Aí voltava para o quarto de TV, morri de sono. Aí ia para a cama, perdi o sono. Na terceira vez, eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui. Ah, não vou mais para lá. Quando eu falei, não vou mais para lá, só senti aquela força montando em cima de... Já montou aqui. E quando montou, parecia assim... uma força como se tivesse uns 300 quilos densa, assim, em cima do meu corpo, e começou a me sufocar, e eu não conseguia sair dali. Eu não tinha dormido ainda, eu estava acordada. Mas essa força começou, então, a falar com uma voz horrível, uma coisa meio ruim, e uma coisa bem negativa, me tomando. E eu fui petrificando meu corpo inteirinho, e eu não conseguia sair. Então, de ter aquela coisa de pânico, de estar ali, fechada naquele lugar. E depois de debater algum tempo, eu me lembrei da voz do Rama. E falou, nossa, aí eu pensei, não, esquece tudo que você está vendo, só pensa no Espírito Santo. Eu comecei a pensar, não, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, esqueci que eu estava sufocada, porque quando você está com medo, você entra num estado de desequilíbrio. Sufocada, sufocada. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Na hora, na porta, assim, lembro bem, estava deitada assim, a porta estava desse lado direito, na porta abriu, como se a porta tivesse aberto, não era fisicamente, e aí entrou uma luz feminina, que eu senti que era uma luz feminina, veio na ponta do meu dedão do pé direito aqui, e botou aquela mão assim, que era a força do Espírito Santo. Daquele dedão do pé, começou a iluminar do dedão do pé, subindo, 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 subindo. Quando a luz chegou aqui, saiu, o quarto todo iluminou, todo ficou iluminado, e eu levantei. Quando eu levantei nesse sufoco, eu corri para o banheiro para poder passar água na cara. Quando eu cheguei no banheiro, tinha um tufo de cabelo branco aqui. Meu primeiro tufinho de cabelo branco veio aqui, do lado esquerdo. Quando eu olhei minha boca, estava toda roxa e aqui, porque eu estava sendo asfixiada. Que essa é uma das questões, né? A minha mediunidade, ela manifesta no corpo, então eu sinto as coisas no corpo. E isso acaba também trazendo várias questões. E daí veio a mechinha de cabelo branco com 21 anos de idade, e foi o demônio que expulsou totalmente. E a partir daí, eu começo a chamar de novo os meus anjos, e falar, agora você vai chamar todos eles e ancorar todos eles novamente. Daí eu começo nesse movimento, que foi com 21 anos, aos 24 anos eu conheço o Juan Oviedo, e quando eu conheço o Juan Oviedo, eu vi na cabeça dele um cone de energia enorme, que era um tubo de energia. Embora ele não falasse coisa com coisa que eu conseguisse entender, parecia uma maluquice, eu falava, cara, aqui tem algo muito importante e que vai ser fundamental, e dali eu começo o movimento. E é muito forte porque eu começo conheço ele com 24 anos, e com 28 anos, eu estava com 4 anos de treinamento, é quando eu dou a grande virada de chave para a minha vida e assumo um outro lugar de poder mesmo, falar, nossa, esse é o meu lugar e é eu que vou cuidar de mim. Então, o xamanismo me trouxe muito isso, porque até então, todos os conhecimentos vinham muito no campo mental. E nos treinamentos xamânicos, na barraca sozinha, em jejum, o Juan passava a missão e eu ia fazer a missão sozinha. Eu fui, então, entrando em contato
e aí as forças foram se alocando em lugares, e aí o universo foi de transformação profunda. Uhum. Quem foi Juan Oviedo, já que ele foi citado aqui agora? Então, Juan Oviedo é um xamã argentino, que eu encontrei com ele em São Tomé das Letras, é um bruxão, né, um cara muito potente, que eu tenho ele no meu coração, que eu também é um mestre, porque eu honro muito os meus mestres, e ele me inicia no xamanismo, na cosmologia xamânica, que era como ele chamava. Ele estava canalizando as informações sobre mapa gestacional, sobre mapa cosmológico, como ele chamava na época, e na época eram 4 triângulozinhos que ele desenhava, 4 triângulozinhos, e falava sobre isso. E nesse momento, quando eu começo e entro para dentro do conhecimento, aí a minha mediunidade, depois dos 28, ela começa a abrir de novo, porque eu passo esse período trabalhando as dores, então começa a me conectar e começo a fazer uma releitura sobre o que ele estava trazendo, porque eu me conectei com essas entidades, essa canalização dessas informações. E aí eu passo para ele essa informação, porque a primeira, quando eu vi a informação fora do corpo, eu estava com esses seres iluminados, e eles me mostraram uma grande cabeça de acrílico, como se fosse uma cabeça de acrílico, e falava, olha como é que funciona o cérebro humano, a partir das energias que impulsionam os circuitos elétricos que vieram desde a gestação. Se desenha assim, é nesse formato, se lê assim, e isso gera a matriz. A matriz é a nossa nave, a possibilidade de ter uma nave, a nossa nave pessoal. Porque sempre se pensava nave, o outro, a nave fora. E aí falou, não, não é fora, a nave é o corpo faz a nave. E aqui tem a possibilidade de mudança de dimensão, percepção, quando essa consciência aloca em cima desse corpo. E daí eu começo a desenvolver mais isso, trago para Juan e começo a desenvolver uma outra leitura, falo, Juan, tem uma outra leitura. A cosmologia xamânica é o meu berço, e onde eu bebo e uso todas as ferramentas xamânicas para mover a cosmologia energética. Então, na verdade, aqui é uma decodificação do quinto corpo. Ele não tinha essa percepção. A percepção do Juan era assim, não existe consciência, só existe energia. Você troca energia, você muda a essência. E quando eu passo por essa jornada, eu falo, não é essa visão, Juan, que eu vi. A visão é que tem uma consciência que não é desse plano, que é a consciência que somos única, e que nós usamos um veículo, e essas energias fazem parte desse veículo. Então, a nossa consciência, manejar esse veículo, trocar as energias, significa você mudar os padrões de comportamento herdado, os caminhos dos vícios anteriores. É importante que tenha consciência, porque para funcionar bem, você tem que lembrar que você não é esse veículo. Porque se você tiver identificado com ele, você não consegue virar o programador da sua vida. Então, Juan deixou isso claro, até deixo isso lá na minha página, mostrando como era o mapa que ele fazia e como era o mapa que eu trouxe. E aí trouxe ele falar, a cosmologia hoje tem 2 cosmologias, antes de você trazer e depois. Ela é uma outra visão. Então, ela parte de uma outra premissa. E eu fui trazendo isso para a escola do Juan, para quem ele ensinava, dizendo assim, gente, tem um outro lugar aqui que é um lugar de controle, porque se eu não partir da premissa de que eu não sou o veículo e que eu sou dona dele, a hora que eu mudo, quem é que está mudando e mudando o quê? Ah, não, então eu preciso de um xamã que muda. Então eu estou sempre precisando de um xamã que muda. Eu não posso mudar. Eu não posso tomar esse lugar. E aí as escolas passam a ter uma diferença, entende? Tipo, a escola do que ele estava trazendo, da escola que eu estava apresentando. E aí eu vim apresentando a escola da liberdade. Eu sou a consciência e posso programar o meu veículo, mudar o meu veículo, posso usar essas forças e tomar esse poder como sendo o meu lugar de autorresponsabilidade. Aí a gente multiplica o conhecimento, tem uma visão e outra. Eu fiz uma transformação nesse lugar e eu compartilho isso por quê? Porque aí a gente tem uma possibilidade de assumir um lugar poderoso, realmente poderoso que é nosso, porque se eu não assumir um lugar poderoso, todo o poder que há em mim vai ser utilizado pelas forças que estão já pré-programadas aqui dentro, pelos programas de energia, pelas crenças que esses programas geraram, porque vai em tudo. Ah, meu pai estava vivendo uma situação financeira com a minha mãe lá no 6º mês. Nessa hora trouxe a energia do preto, que representa a forma de eu lidar com dinheiro.
Aí eu estou aqui crescendo com um programa de como eu lido com dinheiro baseado naquela mesma situação. Ou seja, então minha tendência a reproduzir aquilo é muito grande. Então, por exemplo, enquanto eu não entrei nisso, não, cara, minha forma de ver o dinheiro, por exemplo, que é um dos exemplos, está equivocada, porque eu estou aqui pré-programada com essa situação anterior. Então, aqui eu vou mudar essa programação com ferramentas xamânicas, entendimento, para ter uma outra programação, para que eu escolha olhar a energia do dinheiro, por exemplo, de uma outra forma. Porque senão eu estou condenada a passar minha vida naquele lugar, reproduzindo aquela informação. Uhum. Você trouxe um tema interessante, né, que é lidar com esses aspectos. Você teve uma experiência um tanto quanto demoníaca, para sair uma mecha branca na cabeça. Mas tem um outro ponto ligado ao nosso cotidiano e ao dia a dia e à época em que nós vivemos agora, que é uma venda, vender uma evolução espiritual muito conectado com luz, 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 é só luz, é só luz, é só luz. E é só luz, e aí a pessoa esquece das sombras, esquece de lidar com essas questões mais profundas, né? Pelo menos é o que eu penso, porque a sombra tem essa profundidade de conexão. O que você pensa sobre dois aspectos? Sobre um espiritualista que, não, eu vou trabalhar com a luz, e também outro aspecto, só espiritualidade, só campo espiritual, sem um acompanhamento psicológico, terapêutico, algo nesse sentido. Nossa, agora a gente entrou na caixinha de marimbondo, né, amigo? Parabéns para você, Samuel. Vamos lá. Aqui nós temos uma armadilha muito forte. Vou começar primeiro da premissa. Partimos de uma premissa que existe um mundo material e um mundo espiritual. Quando você parte que existe um mundo material e um mundo espiritual, que você olha para trás da nossa história, a premissa parte assim. E nessa premissa dividida, como ela está dividida, então ela é esquizofrênica. Ela está dividida em duas partes, tá? Sendo assim, eu tenho que escolher o mundo espiritual. Quando eu escolho o mundo espiritual, então eu abandono o mundo da matéria, porque tem um pré-julgamento, que o mundo da matéria é pequeno, é ruim, feito de coisa ruim, porque o dinheiro é sujo, porque as pessoas são ruins, e isso, isso, matéria. Mas eu também estou no mundo material e eu quero fazer dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ter fartura, então o mundo espiritual, eu vou deixando o mundo espiritual de lado, porque eu vou ficar mais materialista. Quando eu tenho esses dois universos, eu tenho uma divisão. E quando eu tenho essa divisão, eu tenho uma separação, concorda? Então, quando eu tenho a separação, eu entrei na dualidade terrena. Então, entre bem e mal, a luz e sombra, e aí vem os equívocos, muitos equívocos ao longo da nossa existência. Como o equívoco, por exemplo, de dizer o mundo material ruim. A gente tem crenças, por exemplo, dentro da nossa cultura, né, judaico-cristã, dizendo, nossa, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, isso, por exemplo, é uma crença apoiada numa estrutura dividida que satisfaz a dois senhores. Primeiro, com essa crença, eu sossego o coração dos pobres, dizendo para eles, então, fica tranquilo, porque você vai para o céu. O rico não vai. Então, continua pobre, tá tudo bem, mas o céu tá te esperando. Sossega o pobre. Com isso também eu consigo deixar o rico doidão, porque, puta, você tem dinheiro, mas você não vai entrar no céu. Ah, mas e se eu der uma doação para a igreja? Claro, uma doação começa a ajudar muito. Quem sabe você ajuda? Então, eu preciso do seu dinheiro e você começa a comprar o seu passe para o céu. Isso foi tão escancarado que as indulgências eram vendidas na Idade Média. Quando eu leio isso da história, eu acho tão bizarro. Pessoas miseráveis comprando um papel da igreja, dito religioso, um papel dando o direito de comprar por essa indulgência um lugar no céu. Esse é oi? Um papel? Ah, não consegui comprar para o meu filho, só eu que tenho um lugar no céu. Daí a gente vê quantos vieses distorcidos são possíveis a partir disso. Ok? Vindo disso, aí a gente começa os abandonos.
Ah, eu quero viver uma vida espiritual, abandono a matéria. Eu vou para o Tibete, eu vou para um ashram, eu vou mudar meu nome, eu vou servir a um outro, aí eu abandono o mundo da matéria. Só que eu levo comigo toda a vaidade do abandono do mundo da matéria, todo o julgamento de dizer como eu sou especial. Eu superei tudo isso. Eu não preciso da matéria, não sou material. Olha o outro como é materialista. E tudo vira um tipo de adjetivo ou pejorativo sobre a conduta da pessoa. E aí, nessa divisão, tem a loucura. Disso nasce tanta doença, tanta doideira, que às vezes o tal espiritual, a última coisa que tem naquele lugar é espiritualidade de fato, levando em consideração que quando eu falo espiritualidade, eu não falo religião. Então, para o meu entendimento, espiritualidade é um degrau acima da religião, porque ele significa além de dogmas, porque os homens criam dogmas. Os homens criam dogmas para traduzir a espiritualidade. Então, a espiritualidade seria um campo quântico, profundo, invisível, intocável, mas pertencemos a ele. Mas eu olho para ele e, segundo as minhas crenças ou a cultura que estou, faço uma leitura e dessa leitura eu posso criar meus códigos de comportamento, ou disso, daquilo, e crio uma religião. Você vê que, por exemplo, Jesus Cristo não criou religião, mas a religião que se diz dona de Jesus foi criada pelos romanos, o próprio que o matou, que favoreceu tudo 300 anos depois. Por quê? Porque a religião também é uma forma de poder. Então, se põe como intermediário. Então, a religião está como intermediário desse plano espiritual. E, por isso que eu gosto do xamanismo, porque Deus está em todos os lugares, como o próprio Jesus disse. Deus não está numa igreja, ele está em todos os lugares, e todos fazem parte, todos estão unidos. Então, daí, para mim, nascem muitas lacunas de hipocrisia, mentiras, distorção de realidade, com várias outras coisas, como o sexo é do pecado, coisa do materialismo, o dinheiro é do pecado, é coisa de gente material, a vaidade é do pecado, porque uma pessoa espiritual é uma pessoa pura, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa do bem. E essa pessoa do bem não tem coisa ruim nela. Pronto. Aí nós criamos a doença da esquizofrenia energética, onde o indivíduo, então, começa a se separar dentro dele mesmo. E quando isso acontece, todo tipo de loucura, de desequilíbrio, de distorção também começa a acontecer. E o poder do indivíduo se desfaz. Por quê? Porque não existe mundo espiritual. Não existe mundo material. Tudo é uma coisa só. Porque matéria é feita de átomos. Aí você abre os átomos, você tem lá quarks, energia, energia pura. Então a ideia de Descartes, mecanicista, que é corpo, penso, logo existo, a visão que tem dessa matéria, isso já está por terra há muito tempo, porque ele cria essa percepção equivocada, distorcida, separada. Então as pessoas ficam incoerentes, incoerentes dentro dela. E a coerência é o ponto central de alinhamento para que haja transbordo, que seria a verdadeira espiritualidade. Então, você encontra pessoas que estão no lugar espiritual, seja nessa religião, nessa, naquela, sem citar, mas ele está tomado pelo ópio do julgamento, da discriminação, que põe sombra separado de luz. E quando se faz isso, é o mesmo que você separar a boca do cu. Se é uma coisa que a gente pode ter na vida e precisa ter na vida, é um cu amigo. Então, significa pela boca por onde entra, que seria a luz, passa por um tubo, por onde o final desse tubo é o ânus, é pelo cu, é onde vai sair. Então, o cu representa a sombra em nós. Aquilo feio que eu não quero mostrar para o outro, sabe? E que eu escondo. E quando eu vejo que eu fui invejosa, pequena, ou mesquinha, ou mazinha, eu, quero esconder isso porque eu quero ser uma pessoa boa. Então, você vai desintegrando. E quando você desintegra, você entra nesse paradoxo de separação. E se você está separado, você está sendo julgado o tempo inteiro. Então, você não tem força de atuação sobre a matéria, porque você é refém dela. Para que haja esse outro lugar, Jesus já dizia: poxa, ama todos os irmãos, ama-se e ama os irmãos. Olha aqui, ó, segredo básico, porque é o coração ama o poder magnético de ação, ama-se,
Gente, olha, Jesus, isso é demais, né? Isso é simples, né? Ama-se, ama o próximo. Por que você vai amar a si? Porque para eu me amar e amar o próximo, eu vou precisar me amar como filho que veio, talvez, do desamor inteiro. Porque o meu pai não me olhou, minha mãe foi abandonada, eu não me amo, não foi validado. Então, como eu vou me amar? Eu vou me amar sendo o quê? Então, eu preciso me aceitar para eu poder me amar. E eu me aceitar significa eu ficar inteiro e fazer as pazes com a minha sombra. E é quando eu chamo de cu-amigo, entende? Por quê? Porque se eu tenho uma sombra inimiga de mim, se eu estou inimigo de mim mesmo, eu tenho minha sombra brigando comigo. Então, imagina você ter um cu-inimigo. Puta, eu tô andando pra rua fazendo caganeira, você cagando todo. Mais ou menos é isso. E às vezes você tá de ponta cabeça se cagando mesmo, literalmente. A gente fala assim, cara, que merda de vida, tá todo mundo na merda, se cagando e fazendo merda o tempo inteiro. E isso você pode brincar com essa visão metafórica, né? Ilustrativa de diferentes formas, e você vai encontrar a separatividade. Aí você vai encontrar pessoas nesse lugar usando fraquezas humanas para levar o medo, o julgamento, dizer que ele não é bom o suficiente, que ele vai ter que penar bastante. Quem sabe um dia ele vai ser digno de estar em algum lugar. Pronto. Coleiras presas no pescoço. Aí todo o potencial de transformação desse indivíduo está neutralizado na separação. Ó, eu pego um fio com outro junto e faço luz. Separa um fio do outro, fica na escuridão. E quando se fica na escuridão, o que você vai reproduzir? As informações. Você não assumiu aquele lugar que o mestre dizia: poxa, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que ele fazia? Multiplicação de pães, de vinho, milagres, abraçar a prostituta, o cobrador de impostos, sem julgamento, porque é nesse lugar que encontramos o lugar de cada um. E a gente vai encontrar hoje uma diversidade, porque eu sofro muito preconceitos há muito tempo, né? Então é muito forte sobre esses assuntos, principalmente. E quando a pessoa fala, não, mas o que você faz não é de Deus, eu falo, olha, eu não sei quem que é o Deus que você está se referindo. Né? Lá na minha região, lá tem grupos de crente que muitos não trabalham para mim, porque eu sou bruxa. Né? Na cidade, lá de Varginha, eu não consigo ajuda para a ONG, que eu tenho lá 32 anos, porque tem empresários que falam que eu sou bruxa, não vai ajudar aquela bruxa. Mas ele é de Deus. Os outros estão lá, crente, rezando. Aí eu pergunto, mas assim, eu gosto do mesmo cara que você gosta. Você não gosta de Jesus? Eu também. Então, eu sou coladinha com ele. Se você gosta de Jesus, eu gosto de Jesus, por que você está me julgando de outra coisa? Se ele falou que não era para julgar. Eu acho que se a gente gosta de Jesus, a gente vai ficar na mesma página, ó. Ama-se, ama o próximo, lembra? Não é? Começa aí nesse lugar. Então, o que está impedindo você de me amar se eu estou falando a mesma linguagem? Não sei, né? Porque é onde o conhecimento foi neutralizado naquela mente e as crenças foram embutidas com medo. Jesus não falou que Deus era mau. Jesus chega num momento onde o próprio povo dele, que é o próprio povo judeu, ele questiona e ele fala: para com essa ideia desse Deus do mal, que é o Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus traz qual a ideia? É de um Deus amor, porque é muito difícil você viver na Terra pensando que Deus onipotente, onisciente, criou o inferno, criou o capeta, e ele te vigia, te castiga e ainda te manda para o inferno. Peraí, meu filho. Então, a minha revolta na adolescência, com tudo que eu falei, não, esse Deus eu não quero. Eu não quero um Deus que puna. Eu quero o Deus que Jesus falou, que é o Deus amor. Porque eu não consigo conceber que uma inteligência de uma grandeza maior do que eu tenho capacidade de entender está me vigiando sobre preceitos humanos medíocres, me torturando, e depois vai me mandar para o inferno para pagar o pecado por aquilo? Não. Se isso é Deus, eu sou ateu ou ateia. Não quero esse Deus. Não admito esse Deus para mim, porque ele não é um Deus que está falando a língua da liberdade, a língua do amor. Eu não acredito no mundo que se faz com esse Deus, porque quando você olha a história, esse Deus fez guerras. E, em nome de Deus se matou pessoas. E muitas pessoas, milhares de pessoas mortas em nome de Deus, cujo intermediário se achou no direito de definir, porque Deus falou para ele quem é bom e quem é ruim, para ele poder livrar o mundo do mal. Para mim, ele estava sendo o próprio mal.
E você vai encontrar isso em diversas possibilidades, onde o equívoco dessa separatividade faz o homem separar também. E aí você vê situações como St. Patrick. Você conhece St. Patrick? Nos Estados Unidos eles cultuam St. Patrick, né? Em Sydney eles fazem aquela coisa, o rio fica verde. Mas a história de St. Patrick é terrível. Eu olho para St. Patrick e falo, como, senhor? Eu posso contar? Um jovem inglês é sequestrado por um navio de piratas e levado para a Irlanda. E ele, então, escravo, porque era comum nessa época, a gente está falando, sei lá, 300 anos, mais ou menos, depois de 400 anos depois de Cristo, é comum fazer isso, e ele passou alguns anos ali como escravo, e como escravo, sofrendo várias questões, e era um cara que não tinha fé. Por um motivo ali, uma possibilidade, ele consegue fugir daquele lugar. Quando ele foge, ele volta para a Inglaterra, então ele entra para a igreja, porque ele teve uma iluminação, assim, tipo, ele não acreditava, mas naquela situação ele começou a se apegar a Deus, do que ele estava vivendo, então ele volta e entra para formar-se padre. 12 anos depois, ele já está num lugar de cargo de bispo. Então, ele acorda com uma iluminação na cabeça dele. E a iluminação dele diz: você tem que voltar na Irlanda e purificar aquelas pessoas, o povo irlandês, que acredita em magia, que acredita em fada, que acredita em duende, que fala aquela língua galáctica lá, né, e tal. E você tem que expurgar, limpar esse povo desse grande mal. E Patrick, quando ele vai para fazer isso, ele consegue dizimar toda a cultura celta que tem na Irlanda. Então, quando a gente pensa em Irlanda, fadas, e que isso faz parte da cultura celta, foi tão fortemente castrado isso que as pessoas apanhavam para não falar a língua, para não lidar com aquilo, e hoje Irlanda é um país católico. Então, se eu pensar, que lindo, nossa, St. Patrick, que maravilhoso santo, você pode adorar St. Patrick, mas quando você vai ler a história e você vai pensar como uma bruxa, fala assim, cara, que direito tem uma pessoa? Ah, eram piratas, sim, eram piratas que fizeram aquilo, era um X número de pessoas, não era o país todo. Mas hoje, quando você chega na Irlanda, eu fiz uns portais na Irlanda, e uma pessoa que me recepcionou na Irlanda, casada com um irlandês, eu falei, eu preciso de ir nesse lugar, que não era um lugar turístico, que eram lugares que eu tinha tido a coordenada para fazer visita. Ela perguntou, você sabe onde fica esse lugar, que não está assim no mapa? Ele falou, ela é uma bruxa? Só bruxos procuram esses lugares. Olha lá com quem você está se metendo. Então a gente vai ter o quê? Como fizeram com os indígenas aqui, que não pode falar sua língua, não pode rezar. Então, mas foram o quê? Eram padres, trazendo uma religião em nome de Deus. Eu tenho medo de quem fala em nome de Deus. Se esse Deus não for amor e não abraçar todos, eu tenho medo desse Deus. Max, tem um ponto aqui que eu quero trazer, agora a partir desses processos que você vem desenvolvendo com as pessoas há tantas décadas, há tanto tempo, que são os atendimentos, os presenciais, e também os online, e as jornadas todas. Nesse quesito de ter um entendimento, uma clareza, ou você exercendo a sua missão 1 em relação às outras pessoas cumprindo a missão 2, ali nesse processo, quando essas pessoas estão nesse processo e passam por situações em que, para ela, sente como sendo um fracasso, cada recaída, cada tropeço. O que você ensina ou compartilha diante das quedas e dos fracassos de uma pessoa que se sente assim depois de ter passado por situações ou de ter passado por atendimentos e que para a pessoa foi libertador, tipo um renascimento, tipo entrar numa outra, no despertar, né? Muito bem, então a gente vai falar, esse é um assunto muito interessante você ter colocado isso, e é bem importante a gente falar, e eu trago isso de uma forma muito clara. Primeiro, assim, quando eu faço a leitura do mapa, eu peço primeiro para a pessoa me ver como uma mecânica, especialista em veículo, programado desde a barriga. Eu sou só uma mecânica. Eu vou te dizer quais são as questões desse veículo, e está faltando uma roda nesse veículo. Então, você está acostumado
a andar sem roda, mas eu vou te dizer qual roda que está faltando, e aqui está o seu propósito 1, que é de colocar essa roda. Então, a gente pode usar com ferramentas, buscar roda, mas você vai ter que reaprender a dirigir esse veículo num outro formato. Por quê? Se não houver autorresponsabilidade para ter autonomia, para você poder fazer uma autogestão das inteligências do teu veículo, você não vai atingir a autorrealização. A autorrealização seria o princípio do transbordo. Se eu sou filha do divino, fonte inesgotável, quando eu manifesto através do meu corpo, eu transbordo. Então, quando eu penso em Jesus, por exemplo, eu penso que na jornada dele ele transborda, certo? Então, essa é uma fonte inesgotável disso. Porém, eu tenho um carro viciado. Eu tenho um carro viciado num determinado comportamento. E esse vício, ele está em muitos níveis. Ele tem uma programação que continua programando, e por isso que a gente faz reprogramação energética, a gente troca as energias do quinto corpo. Aí eu preciso limpar o corpo astral dele através de técnicas xamânicas para limpar o astral, está no baixo astral, para sair desse baixo astral ligado a isso. A mente, as crenças que ele tem ligado a isso, as emoções, as memórias de emoções que dão palco para sustentar aquilo, e os comportamentos físicos que ele tem que suportam tudo isso. Nesse movimento, com essa programação antiga, vamos trazer aqui para um exemplo que é bem claro. Então, imagina que com tudo isso, a pessoa está programada para ela cavar o próprio buraco. Então, vamos imaginar que a pessoa está num buraco, numa cisterna, no fundo dessa cisterna, e ela está cavando o próprio buraco. Então, eu chamo aqui o nível de consciência. Bom, eu estou totalmente inconsciente de quem eu sou, estou reproduzindo as situações passadas que me levam a criar conflitos na minha própria vida. Eu sou agente de criação ou atração de conflitos na minha vida que vão reproduzir os cenários antigos. Se você pensar como um jogo, o game é esse. Ou eu acordo desse cenário antigo, ou eu repito esse cenário antigo. Então, o primeiro passo da inconsciência é, quando eu leio um mapa para a pessoa, ou faz um trabalho... Primeira coisa, para de cavar, quem está cavando é você. Aí tem aquela iluminação, uau! Quem está cavando é eu. Então, nesse primeiro estágio, porque na ignorância você está cavando, que droga, eu não acho sinal. E quanto mais você cava no fundo do poço, você acredita, obviamente você está mais atolado. É sobre isso, não tem saída. Você vai para o fundo do poço, para o buraco. Então, acho que é o primeiro toque quando a pessoa se dá a oportunidade de ouvir, por exemplo, numa leitura do mapa gestacional, de eu falar, então, olha aqui, nós estamos olhando um padrão, tá vendo? É só o seu veículo funcionando no automático. E o teu propósito divino é você sentar na cadeira do programador e começar a reprogramar isso. Pronto. Ela saiu de um estado, já deu alívio, ficou ótimo. Aí ela começa com alguma prática. Próximo nível. Então, não sou. Agora eu quero sair daqui, então, Max. Parei de cavar. Já estou me segurando para cavar. Aqui eu me seguro, eu estou me treinando, eu estou observando, eu já estou me testando. Estou fazendo algumas estratégias aqui para eu parar de cavar. Parei de cavar. Só de parar de cavar, sua vida melhorou. Certo? Antes eu criava conflito com todo mundo. Já vi que o conflito veio da minha mãe, que ela fez comigo. Opa, para de criar conflito. Você não está tão certo, não. É mentira que você está contando você. Aí eu estou aqui me policiando, marro uma fitinha, vou me segurando. Estou segurando o conflito. Foi ótimo. Passamos por um lado. Então, agora vamos fazer uma prática para sair do poço? Tá, vamos fazer uma prática. Então, mesmo que o poço está aqui, você bota o perninho de um lado, eu vou te ensinar. Bota um pezinho de um lado, a mãozinha de um lado, a mãozinha do outro, e vai andando aqui, ó, para fora. Aí, se uma prática qualquer, a pessoa começou a praticar, porque se praticar, vai mudar. Certa musculatura se faz assim. Não tem esse papo de iluminou, vai daqui que alguém vai fazer. Por isso que eu não gosto que me chame de guru. Porque é botar eu num lugar e ele num lugar de preguiçoso. Eu odeio isso, odeio. Eu sou mecânica boa, sou uma boa faxineira, sou uma boa costureira. Eu costuro campos e auras de entendimento, eu limpo campos e eu conserto peças de carro. Você tem que aprender a dirigir o teu carro. Se você não aprender a dirigir, não delega para mim essa responsabilidade. Você que vai ter que sair do poço, eu te ensino. Mãozinha de um lado, mãozinha do outro, pezinho de um lado, pezinho do outro, respira fundo e vai. Pronto. Aí ela foi para um nível, começou a mudar. Já mudou do nível, está diferente de quando ela estava cavando. Está diferente de quando ela despertou que estava cavando e agora já está saindo do poço. E eu não conheço ninguém, nesses meus 40 anos, que tenha saído do poço da primeira vez. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque você não tem musculatura que te sustente. Então, a recaída, ela é a maior bênção que existe. Por quê? Porque recaída significa cair de novo. E só cai de novo quem tenta levantar. Quem não tenta levantar
Nunca caí. Então, recaída eu chamo, bendita recaída. E o que é a recaída? Aí a pessoa veio aqui, ela caiu lá no poço, e de repente ela visita de novo um lugar que ela já não fazia mais. E aí vem a frustração. Nossa, Max, eu pensei que eu tinha vencido isso. Nossa, eu perdi todo o trabalho. Eu estava ótima. De repente voltei lá. E como é que você lidou com isso? Fiquei péssima, comecei a não acreditar em nada. Ó, olha os elementos. Começa a cavar. Fiquei péssima, ou eu não fui suficiente, ou o que eu fiz, ou a profissional. Aí a gente vai procurar alguns responsáveis, mas eu caí de novo. Aí eu falei, tá tudo bem, querido. Só cai quem levantou. Agora tu pega novamente, você já não subiu até aqui? Respira fundo e sobe mais um pouquinho. E se prepara, porque você vai cair de novo. Só que cada vez que você preparou e você subiu e caiu de novo, você então tornou cada subida mais poderosa. Porque como que você vai ter confiança? As pessoas querem confiança. Eu quero confiar em mim mesmo, quero ter força e poder de confiança. Filho, é assim que você vai ter. Usando o seu músculo, levantando. Eu quero sair daqui, né? Ah, eu preciso de uma ajuda. Precisa aqui de um xamã que limpe, precisa de alguém, um psicólogo que oriente, precisa de alguém que faça isso. Os profissionais são as ferramentas te ensinando a botar a mãozinha de um lado, ó, mãozinha para a direita, mãozinha para a esquerda, pezinho, respira fundo, vai, segura, traciona. São os profissionais com as diferentes ferramentas. Tudo diz respeito ao indivíduo. E à medida em que ele vai avançando, ele vai tendo a confiança de que ele pode sair do buraco. É isso que cria a musculatura. Porque todo mundo quer uma varinha mágica. Todo mundo quer um salto quântico, Samuel. E eu quero entender uma coisa. O que é quântico? É a menor porção invisível de um átomo. Então, o salto quântico não é proporcional a uma ideia mental que a gente tem de sair daqui para um outro lugar. É micropassos. É microações, não é coisa complicada, cheio de livro, tem um tanto de coisa linda para a gente ler, mas não se trata de tudo isso, se trata daquela microação de pegar um livro e ler alguma coisinha hoje e introduzir aquilo e botar na prática. Se trata de você realmente construir a musculatura que você quer para subir, aí que está a segurança. Eu hoje sou uma mulher segura de mim, até onde eu já vim, com toda a história que eu fui passando em cada movimento, olhando para mim com esse amor. Porque na hora que eu caio, aí vem a diferença. Porque na hora que eu caio, que droga, eu não sou competente, eu não dei conta, ai, que decepção comigo mesmo. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Chicotinho no couro, filho. E quando eu meto chicotinho no meu couro, eu já atraí a lei. Ame a si para amar o próximo. Porque eu tenho que amar a mim para amar o próximo. Sabe quando todo mundo quer ajudar todo mundo? Tem muita coisa nessa tal de espiritualidade. Ai, quero ajudar o mundo, quero salvar as pessoas. Eu ouço muitas pessoas. Ai, eu quero fazer um propósito 2, alguma coisa que ajude o mundo. Vai. Aí, quer saber? O mundo é muito grande. Você não vai salvar o mundo. Você é um complexo salvador. Você quer salvar o mundo? Comece com o seu mundo. É o mundo que você pode salvar. E o mundo que você pode salvar está aqui, ó, na sua matriz. Estende a tua mão, chega na ponta dos dedos e você vai ter uma limitação de direito energético espiritual do seu lugar de ocupação. Aqui dentro tem muito para ser feito. E eu, para fazer feito, eu preciso me abraçar. Então, se o Heitor caiu, você vira para ele e fala, chicotinho no Heitor, vou te matar. Ô, menino, você é irresponsável, você não merece meu amor, fica de castigo que você caiu. Claro que eu sei que tem pais que faz isso com o filho, certo? É claro que é cruel. Mas o certo, já que você é um adulto, e você tem uma criança, você fala com a criança, não, meu amor, tá tudo bem cair. Tá tudo bem. Vem cá. Você viu a diferença? Viu, né? Quando você estava cavando, quando você parou de cavar. Você viu a diferença quando você deu uns passinhos? Você viu que é bom? Viu? Você já tem essa memória? Já tem esse circuito neural? Tem? Então, só olha para ele. É ele que é a sua escolha. Porque cair, se machucar, não. Então, a recaída tem que vir com amor. Eu me abraçar. Ai, caí de novo. É verdade. Nossa, caí ali no vício. Tá tudo bem, amor. Aí eu ensino assim. E quando eu falo isso, eu falo, são a trindade. A trindade é eu, consciência, eu, adulto, e eu, criança. Eu, criança, é o coração. Eu, adulto, é a idade que eu estou aqui agora de maturidade. E eu, consciência. Então, eu tenho uma trindade atuando aqui. E nessa trindade eu lembro que eu sou um ser espiritual tirando o meu adulto corpo de uma situação de vício, e esse adulto é regido pelo coração. E o coração é o primeiro órgão
é lá que reside as informações da criança interior. Criança interior não é uma criança interior. Criança interior é o banco emocional, o banco de informações da criança que veio desde quando o coração começou a bater, do tudo que ele guarda ali. E sendo o coração nosso polo magnético, que magnetiza, é o amor que vai fazer a mudança. Então é simples. Sim. Então é preciso que você saia desse lugar cujo esforço é único. Só você pode fazer. Maravilha. Max agora está fazendo academia e preparando também as musculaturas físicas e fisiológicas. E recentemente lançou um livro que já está na segunda edição, que é Musculatura da Alma. Musculatura da Alma. Nas ordens esotéricas existem um grau que é muito cobiçado, que é o grau 33. Quando se fala de Jesus, fala do ano, né, 33 anos de conexões. E no seu livro são 33 capítulos transformadores. Fala desse livro que está agora na segunda edição, qual é a proposta desse livro e o que ele está ativando? Ele está ativando as energias, está ativando essa espiritualidade no cotidiano, no dia a dia. Fala um pouquinho dessa proposta. Bom, então vamos lá. Da onde nasce esse livro? Eu estava fazendo uma peregrinação em Monte Shasta, na Califórnia. Eu faço algumas peregrinações com uma acupuntura na Terra para ativar alguns pontos, tá? Então, esse é um outro assunto, mas eu estava fazendo isso. E eu estava com um grupo de pessoas que eu estava conduzindo comigo nessas ativações, e a gente estava dando aula, e nesse movimento que eu estava fazendo as práticas, eu começo a canalizar algumas informações sobre esse ponto de força. E eu estava falando sobre isso a cada momento. E eu fui escrevendo esse livro entre a minha peregrinação de Monte Shasta e a peregrinação em Sedona, porque quando eu fiz ali em Monte Shasta, depois eu fiz em Sedona, que isso também é um assunto, eu trago um pouco disso no livro. E nesse momento, aí veio muito claro para mim, porque eu não sabia que a coluna tinha 33 vértebras, certo? E o que eu estava recebendo de informação? Olha, você vai trabalhar do sacro até a última vértebra do cervical, valores que estão aqui associados à sua história. Então, são as histórias, coisas que você passou, você vai colocar isso daqui, então já vinha assim, tipo, nesse lugar, cada um dessas vértebras, e para cada um desses você está trazendo, abrindo uma porta para trabalhar aquela vértebra e vai abrir um espaço para esse entendimento. Tanto que o livro eu conto assim, e também veio assim, você vai fazer um livro simples, básico e prático, porque tudo meu costuma ser muito profundo. Você vê, vai falar uma coisa, tem um tanto de coisa que rodeia, né? Então, vai ser prático, vai ser o seu primeiro best-seller. Então, vai se preparando para ele. E daqui vem a musculatura que a pessoa vai sustentar. Então, qual que é o objetivo disso? É trabalhar, então, a sua musculatura da alma. Então, cada capítulo, ele está ligado a uma vértebra. O primeiro capítulo, e a primeira vértebra, eu começo com uma frase assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, todo mundo quer os benefícios de um corpo sarado, mas não quero poupar de comida e nem fazer exercício. Todo mundo quer ficar rico e ficar famoso, mas não quero me esforçar o tanto que é necessário. A pessoa quer se iluminar, mas não quer fazer jejum, não quer abrir mão de nada. Então, ou seja, não vai nem sair do chão para andar, né? Para subir a coluna, porque aí vem a coluna. Porque a coluna, ela é o nosso eixo central de força, que nos liga da pineal, com a base inteira, até a base da coluna. E a gente se sustentar é esse ponto. Então, cada vértebra está trazendo uma proposta de valor. Eu conto um pedaço de uma história bem simples minha, e está trazendo uma proposta para ser trabalhado. E nesse livro nós temos a parte escrita, contando a história para poder qualificar aquele valor daquela vértebra. E eu tenho perguntas que eu faço ali para a pessoa, tem um espaço para ela fazer um desenho sobre, e tenho um lugar, uma meditação para cada uma das vértebras. Então, por quê? A pessoa lê, porque através da história, né, o xamanismo traz isso para a gente, através das histórias contadas, a gente vai ali num lugar do cérebro que falou, e ali eu trago o que eu vivi com aquilo, que foi a minha experiência de construção da minha própria musculatura, e depois eu faço ali perguntas para que a pessoa olhe aquele valor na vida dela
e eu levo ela para esse lugar límbico, depois para desenhar, e depois levo ela para um rito, que seria uma meditação. Então, são 33 capítulos para 33 vértebras que vão alinhar o teu cognitivo através de uma história, o teu límbico através de uma autoinvestigação e o teu cérebro reptiliano básico através de uma jornada que, no caso, é feita por uma meditação guiada. Fantástico. E ele foi publicado por que editora? Eu vou colocar aqui também aqui os dados do seu... Ele foi publicado pela editora Record no selo best-seller. Aí eu falo com meus guias, olha lá, o best-seller tem que ser total, não só do selo. Tá bom, já fomos à primeira edição, agora estamos para a próxima, para poder chegar. Porque ele é um livro que é como um manual, sabe? E é um manual para o desenvolvimento da pessoa, e uma linguagem simples, para que a pessoa fale, por onde eu posso começar? Então faz esse manual, faz essas 33 vértebras, vamos lá malhar a tua alma. Olha para isso, desenha, tem mandalas, lugar para colorir, sabe? Faz essa proposta como um caminho de ação, de treinamento, porque tudo é treino, e é o treino que vai elevar a minha eficiência para eu chegar numa manifestação transbordante. Porque transbordar, encontrar o lugar de transbordo é o Cristo interno, né? É você encontrar o seu lugar de iluminação. E aí não tem medo, porque se tem medo, não tem transbordo. Maravilha. Eu acabei de ver aqui também que o prefácio é da Larissa Machado, e que ela gravou, inclusive, as 33 meditações, e também escreveu o prefácio aqui do livro Musculatura da Alma. Como é que foi esse processo? Será que abraçou assim, falou, não, eu quero fazer o prefácio do seu livro, eu vou gravar? Na verdade, não, foi uma coisa muito orgânica. Eu fiz essa viagem, escrevi o livro voando, né, nesse período que eu passei nos Estados Unidos, e aí já escrevi capítulo 1, 2, tipo assim, essa coisa de mediunidade, você fecha os olhos, vai, daqui a pouco eu vou entender até o que está escrito, né, contando ali. E eu escrevi e falei, uma hora eu vou lançar esse livro digital. Aí um dia, a gente fazendo as sessões, a gente fez uma mentoria de 3 anos e concluímos um trabalho muito incrível. Num desses trabalhos, no meio do caminho, ela fala assim, me dá alguma coisa sua para ler, porque eu já tenho o livro do Jogo das Realidades, que é um oráculo, e as apostilas que ela já estava estudando, que ela é muito estudiosa. Aí eu falei, eu tenho um aqui, mas ele não está lançado, ele está em e-book, que ele está em digital, um arquivo. Ela falou, deixa eu ver, manda para mim. Aí eu mandei para ela o livro, com as propostas, os 33, tudo. Aí ela foi e mandou um feedback para mim, dizendo o que tinha sido para ela. Mandou escrito no WhatsApp. Nossa, Max, isso que está escrito no prefácio, estava escrito no WhatsApp, que ela mandou para mim. Eu olhei aquilo com tanta felicidade. Falei, nossa, que coisa bonita, Larissa, amei. Eu posso colocar no prefácio? Ela falou, claro que pode, deixa eu só arrumar o português então, porque eu estou te respondendo aqui no WhatsApp. Né? Peraí, deixa eu só arrumar um pouquinho o português e já te mando. Aí mandei e coloquei lá de prefácio. Tá bom, então daqui a pouco eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco ela falou, mas quando é que você vai lançar o livro? Eu falei, dezembro eu vou lançar, acho que vou lançar só ele digital. E enrolando aqui no caminho. Daqui a pouco, eu quero dar esse livro de presente, Max. Quando é que você vai lançar? Eu falei, olha, tá difícil lançar no papel. Se quiser, a gente dá assim mesmo. Por quê? Ela falou, o que está precisando para lançar o livro? Eu preciso de uma editora, porque eu posso lançar de cunho, mas depois eu não sei nem como vender o livro, é muito complexo. Eu tenho outros livros sem a complexidade de fazer, de vender, distribuir e tudo, né? Então, eu não quero fazer assim mais. Eu prometi que eu não quero fazer desse jeito. Então, peraí. Aí ela ligou para alguém e falou, já consegui a editora que vai fazer. Aí foi a Record. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí vou mostrar para ela a meditação que eu tinha feito, porque eu gravei as 33 meditações, eu fiz as meditações, gravei. Falei, olha, vê essa meditação se você gosta. Aí mandei para ela a meditação, porque ela fez todas as minhas meditações, que eu já passava para ela dentro do trabalho. Aí ela falou, nossa, que incrível. Ai, Max, deixa eu gravar? Aí eu falei, gravar uma? Claro. Ela falou, não, deixa eu gravar as 33. Eu falei, não, mas é muito trabalho, uma coisa é gravar uma. Outra é 33, aí você está fazendo parte do projeto. Ela falou, nossa, mas eu quero muito colocar minha voz a serviço.
Minha voz é um portal e eu quero muito colocar ela a serviço disso. Eu acredito nesse caminho que eu estou fazendo de transformação pessoal e que isso é uma coisa importante. Deixa eu fazer todos. Aí eu falei, claro. E daí, então, ela pegou as meditações, ajustamos os pontos ali para ficar tudo alinhadinho e ela gravou as meditações. Tom, então, você já sabe, Editora Record de Musculatura da Alma, e você tem aí com Max Tovar, tem gravações e tem muito conteúdo para você aprofundar. A gente até passou aqui do horário do tempo, mas aqui são os contatos da Max. Se você está em São Paulo, você tem novidades, então já fica atento aqui, tanto no Instagram, quanto também no maxtovar.com.br, no YouTube também, Max Tovar. Quando ela fica fazendo na câmera, a gata que ela quer sair. Daqui a pouco, estamos terminando aqui, a gata que quer sair. Já foi na minha, você viu, né? Agora veio nessa outra. Está aqui embaixo, aqui para vocês acessarem, o Instagram. E tem, dois. A Max Tovar, e também tem o Instituto... Max Tovar. Instituto IMXT. E maxtovar.com.br, que você pode também ter contato. Lá se informa os projetos todos. Ela tem atendido também aqui em São Paulo, presencialmente, e online também no mundo inteiro, as conexões todas, é bem, bem legal. E outro dia a gente traz aqui de volta para falar desses pontos da acupuntura pelo planeta. Ela citou dois aqui que nós gostamos muito. Minha companheira ama Monte Shasta. Amanhã, inclusive, vai estar aqui um casal que mora em Monte Shasta e que nos convidou várias vezes para ficar na casa dele no Monte Shasta. Um deles, inclusive, foi secretário do Paul Brunton. E ele vai estar aqui com a gente amanhã na próxima gravação. E ele tem esse casal, ela é brasileira, ele não, né? E que sempre está querendo que a gente fique por lá, né? E fique um pouco lá. E tem um outro amigo de longa data nosso em Sedona. Então, aqueles votos de energia, a caverna do xamã, aqueles pontos todos lá, é fantástico também as conexões. Próximo dali tem os Hopes, sim, que reconheceu, ficamos amigos da primeira matriarca da primeira mesa. Um dos povos assim mais alegres que a gente conheceu, porque tem povos nativos e povos originários, que são bravos, muito bravos, guerreiros. Mas os Hopes, eu penso que eles são tipo uns budistas de sorriso de orelha a orelha, porque é uma alegria, um contentamento. Não é à toa que o Albert Einstein vai lá duas vezes visitá-lo e tem muitas conexões ligadas, porque é uma alegria contagiante. Assim, que sai você da racionalidade e entra nesse sentimento de contentamento de estar vivo. E tem todas as histórias de conexões, tem a pedra do destino, onde vai contando as histórias de como é que eles chegaram, que não vieram daqui, que vieram do outro mundo, do outro planeta, vem para a Terra, tem o quinto mundo. Esse é o quinto mundo para os Hopes, então tem muitas conexões. E é sobre o quinto mundo, é a quinta dimensão, o quinto corpo, que é onde está a nossa nave energética. Tomar poder do quinto corpo vem através de uma consciência ancorada no sexto. Eu sou uma consciência, ancoro no quinto para chegar na Terra. Isso sim é o transbordo humano, de humanidade. Nossa, fantástico. Então, adorei essa entrevista aqui hoje com você sobre a musculatura da alma. A gente falou só no finalzinho, que é a cereja do bolo, que é o livro também para vocês adquirirem, para ele se tornar o best-seller o mais rápido possível, não só pelo selo da best-seller, mas best-seller também no Brasil. E cada vez menos as pessoas estão lendo, e tem as pessoas que são muito loucas, que adoram livros e físicos, e que fica torcendo para vocês lerem mais no Brasil, aumentarem essas conexões e se dedicarem a um mergulho. Porque, para mim, mesmo morando na periferia, o que me fez eu ter uma outra mentalidade foi o portal dos livros. Eu não tinha valores financeiros, dinheiro para comprar livro, mas tinha um negócio chamado biblioteca, onde a gente podia pegar livros emprestados, 15 dias lá e poder lê-los e devolvê-los para outras pessoas lerem e abrir a mentalidade. A mente, leitura é tudo. A leitura é um portal de conhecimento incrível. Infelizmente, as pessoas estão com dificuldade para ler, para interpretar texto, para tudo, pelo momento que a gente está vivendo, com o excesso de informações e a rapidez das informações. Ninguém está com muita paciência, mas saiba que isso é um exercício mental muito bom. E o papel, inclusive, aqui do programa é realizar uma curadoria. A gente faz uma cura aqui. Qual é a curadoria? A curadoria faz aqui artes, né? Vários quadros. Né? Curadoria é trazer pessoas que têm a sua arte de transmitir. Assim como faz a curadoria de livros, né, de arte, você também vai fazer uma curadoria de pessoas que vêm aqui. A Max
é uma das mais de 1.000 pessoas que já passaram pelo programa. A gente completou 16 anos no dia 9 de março de 2026 do programa, com a nossa primeira convidada, que foi a Monja Cohen. A gente celebrou com a primeira convidada voltando 16 anos depois. Que maravilha! Aqui ao vivo, foi muito bacana. E mais de 1.000 pessoas, já 1.000 pessoas, porque tem vezes pessoas que vão 3, 4, 5 vezes aqui. Então tem muitas outras entrevistas que vocês podem acompanhar. Então eu quero agradecer a vocês todos pela confiança aqui no programa Consciência Próspera, essa jornada toda que a gente compartilha. Aqui na descrição tem um número de WhatsApp para você se inscrever no Clube Consciência, receber os avisos das próximas gravações e novidades que a gente está preparando para você. Agradecer mais uma vez a Marcos Tovar por estar aqui com a gente e pedir para deixar aquela mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Muito bem. A minha mensagem é: sim, você pode. Sim, você é capaz. Não, você não é o corpo. Sim, você é um ser espiritual. O teu papel na Terra é transbordar a luz divina através do seu corpo, da sua fala, das suas ações, da sua presença no mundo. Acredite, esse é o propósito.